Vamos iniciar então a análise da aplicação cliente. A nossa aplicação cliente a gente analisa iniciando pelo tipo de requisição. Lembrando que nessa aplicação aqui, nesse sistema gestão de compras, eu estou usando dois componentes, que são dois componentes que já foram desenvolvidos anteriormente. Um é a janela de pesquisa, o outro é o componente para exportação de arquivo, para esses formatos, para exportação do grid, tá ok? E aqui eu tenho a tela principal da aplicação. Então, antes de eu falar especificamente do tipo de requisição, eu vou falar um pouquinho da estrutura, onde eu tenho o módulo compras. Observe que aqui fora eu tenho uma casca, né? Eu tenho a casca do projeto ERP, do sistema como um todo, e esse bloco interno aqui, que é o meu módulo compras. O módulo compras, então, eu tenho várias operações que podem ser realizadas, tá ok? Todas essas operações são controladas por estas abas, tá certo? Dentro dessas abas eu tenho uma outra estrutura, que aí sim é essa segunda estrutura aqui, que é a que controla as operações que são realizadas dentro de cada uma dessas abas, ok? Nesse momento eu vou falar primeiro um pouquinho dessa estrutura e na sequência eu vou falar dos tipos de requisição dessa aplicação aqui, né? Bom, em relação a essa aplicação é isso. A gente vai... Bom, eu posso fazer então nessa tela um filtro, por exemplo, externa, aí vai me... Opa! Tipo de pesquisa... Ele está filtrando aqui em descrição, né? Então vou colocar aqui compras. Então vai me retornar essas duas. Eu posso incluir, aí eu caio nessa tela, aí eu posso fazer então uma inclusão. Posso selecionar esse aqui e excluir. Posso selecionar um outro e alterar. E assim por diante, tá? Então a gente vai ver como que isso foi feito aqui na aba de tipos de requisição. Lembrando que essa abordagem que eu vou mostrar aqui, ela foi... adotada em todas as outras abas, tá certo? Muito bem. Então, primeiro eu tenho a visão geral, tá certo? E aqui dentro, então, dentro desse Content Control, eu coloco o nosso compras, que é esse componente aqui. Então, aqui no compras eu tenho cada uma das abas, observe. E dentro de cada uma dessas abas, eu vou ter, então, o meu Content Control, que vai ter um binding com a View Model do meu compras, ok? Compras View Model. Então, no momento que o usuário clicar em uma dessas abas, eu vou instanciar esse Content Presenter e vou atribuir ele aqui na minha View Model. Então, vamos mostrar aqui. Quando o usuário clicar na aba tipo requisição, a gente vai setar nulo primeiro, depois se o valor for verdadeiro eu vou instanciar o meu Content Presenter, instanciar minha view tipo requisição, instanciar a view model de tipo requisição, né? Atribuindo ela para minha view, e vou setar o meu Content Presenter para essa view aqui que eu setei, tá ok? E notificar as modificações. Então veja o seguinte, o usuário clicou nessa aba aqui, automaticamente, como eu tenho um binding pelo select, ele vai chamar o eSelected tab tipo requisição no meu compras view model. Nesse momento eu vou fazer esse processo e instanciar a minha view tipo requisição, que é essa view aqui, ó, que é aquela view que a gente estava vendo. Essa view ela tem duas abas, tá ok? A primeira aba é a listagem, a segunda aba é a aba que permite eu fazer edição, exclusão e inclusão. Muito bem. Além disso, eu tenho a View Model do tipo de requisição, que está aqui. Antes de eu continuar, deixa eu só antecipar alguma coisa em relação a essa estrutura, que é o seguinte, eu tenho um pacote, uma pasta de imagens, eu tenho uma pasta de útil, que tem algumas classes que são utilizadas na aplicação. Eu tenho uma pasta de view,
Tá ok? Dentro dessa pasta de view, eu vou ter, além da view do meu ERP como um todo, eu vou ter um pacote, uma outra pasta chamada compras, que é onde eu tenho todas as views da minha aplicação. Eu tenho também uma pasta View Model, que é onde eu tenho, além das a View Model do meu ERP como um todo, eu tenho as View Models relacionadas ao meu módulo gestão de compras. Tá certo? Então, muito bem. Quando você for procurar a View, está aqui dentro, View Model está dentro desse outro pacote. Então, essa daqui, voltando, então, tem essa tela, que na verdade são duas abas, sendo que a minha primeira aba fica oculta. Me desculpa, esse conjunto de abas ficam ocultos, né? E eu tenho a minha View Model, que é esta View Model aqui. Tá ok? Então, o usuário clicou na aba do tipo de requisição, que é esta aba aqui, vai instanciar esse componente aqui. E vai instanciar a View Model atribuindo a esse componente. O que ele faz inicialmente? Quando a View Model é instanciada, observe que na View Model eu tenho uma enumeração, né? Nessa View Model eu tenho uma enumeração do tipo de operação que é realizado, inclusão, exclusão, alteração, e mais um confirma cotação que é utilizado quando a gente vai ver quando a gente for falar da cotação. Mas nós temos aqui, além dessa enumeração, nós temos a nossa classe, a nossa View Model, tá? A nossa View Model tem alguns atributos, algumas propriedades. Uma delas é a lista tipo de requisição compra, que é amarrada, que tem um binding com o nosso grid, nosso data grid, tá certo? Observe aqui, né? Exatamente nesse ponto. A gente tem também um tipo de requisição compra DTO, que é o item selecionado no data grid, exatamente aqui, né? Nós temos também um texto de pesquisa, isso aí tudo na View Model, que é esse texto que nós digitamos aqui. E nós temos também dois booleans, um referente, um para cada aba, né? Que abas que ele está querendo falar aí? São essas duas abas aqui. Uma é a aba principal e a outra é a aba de operações. Tá certo? Muito bem. Depois você dá uma olhada com calma como é que está estruturado os elementos, esses controles aqui, né? Mas grosso modo aqui eu tenho duas abas, aqui eu tenho um Stack Panel, né? Isso aqui é um Stack Panel. Aqui embaixo eu tenho um Group Box, aqui dentro eu tenho um Data Grid e por fora de tudo isso eu tenho um Doc Panel. Opa, desculpa, eu tenho um Tab Control e onde é que... tá aqui meu Doc Panel. Tá ok? Por fora, englobando esse Stack Panel e esse Group Box aqui. Tá certo? Então essa estrutura depois você olha com calma como é que estão dispostos os botões, a caixa de texto e assim por diante. Agora aqui eu já vou tratar das funcionalidades. Voltando então, quando o usuário instancia nossa View Model, o que acontece? Primeira coisa, ele cria View Model, a gente instancia uma requisição compra e seleciona a aba principal. Ou seja, essa aba aqui fica selecionada. Só que não é só isso. Esse método aqui, essa propriedade set, faz várias operações. Tá? Faz algumas operações. Então, além de... a gente tem aqui o get, um get padrão, e tem um set. O set que a gente deu uma alterada, ele, além de atribuir o valor, ele verifica que se for verdadeiro, ele seleciona ou chama um atualizar, um método privado dessa classe para atualizar a lista tipo de requisição. Lembrando que eu tenho o serviço mapeado aqui, né? Um mapeamento de serviço. Esse processo de mapear serviço e etc. é mostrado lá no treinamento de cadastros, que é pré-requisito para esse treinamento aqui. Então, uma vez que eu tenho o serviço mapeado, eu vou utilizar o serviço. Veja só. Abro um tratamento de exceção, try catch.
capturo a exceção, declaro uma lista de retorno, onde eu vou receber o resultado e chamo aquele método que a gente já viu no servidor. CompraService select tipo de requisição, passando o parâmetro, né? No entanto, esse parâmetro vai ter um campo preenchido, que é a descrição, vai ser preenchida com o texto utilizado na pesquisa, que é este texto aqui. Então, ok? Então, esse texto aqui eu vou passar no campo descrição. Ou seja, vai ser o meu elemento de filtro. Limpo este objeto. Tá ok? Limpo, né? Vou dar um clear nele, porque se ele tiver elementos, ele vai ser limpo. E vou preencher este elemento com os elementos que me retornaram dessa consulta dentro desse laço. Ao final, eu vou notificar que houve uma alteração nessa propriedade. ResLista requisição. Observe que eu tenho aqui uma propriedade, ResLista requisição, que só tem um método get e que retorna true se a requisição for maior do que 0. Tiver mais do que um elemento, um ou mais elementos. Por que isso? Porque estes elementos aqui, ó, estes botões, o excluir e o alterar, por exemplo, eles têm um binding na propriedade isEnable. Desculpa. Quem tem um binding é esse aqui, ó, o exportar. Ele tem um binding na propriedade isEnable com ResLista requisição, ou seja, eu só vou poder exportar um grid se ele existir, tá ok? Se ele tiver elementos. Muito bem, continuando então. Instanciei, no momento que eu instanciei, é isso que acontece. Instanciei, ele vai lá, busca, preenche a grid. Fica disposto, fica preparado para receber as primeiras operações. Se o usuário clicar no botão pesquisar, a gente vem para cá, ele vai chamar ViewModel, né? Nossa ViewModel vai ser chamada a opção pesquisar. A opção pesquisar nada mais faz do que chamar o mesmo método que eu mostrei anteriormente, o método de atualização de lista de tipo de requisição. Se o usuário clicar em incluir, tá ok? Clicou em incluir, ele vai chamar, vai fazer o quê? Tá aqui, clicou em incluir, chama ViewModel, incluir, operação incluir. Primeiro, seta o tipo de operação naquele enum que a gente criou aqui em cima. A operação que a gente está utilizando é incluir. Mostra que o item, ou melhor, selected item, que não é nenhum, né? O item selecionado não existe porque ele clicou em incluir. Então vou ou se tiver selecionado, vai desselecionar. Eu vou criar um novo tipo de requisição DTO. Vou selecionar, vou atribuir o ID da empresa para, na verdade aqui é o ID do usuário que está logado, o ID da empresa do usuário logado, tá? Mas aqui está fixo em 1. E vou chamar o select tab operações. Vou selecionar, vou falar o seguinte, olha, sai dessa aba principal e vem para essa aba secundária aqui, tá certo? Muito bem. Voltando. Foi para a aba secundária. Vamos ver o que ele faz mais aqui dentro. Setor verdadeiro. Mais nada. Simplesmente dá uma notifica. Tá ok? Nesse momento o usuário vai estar enxergando essa tela aqui. Ele preenche esses dados. E esses dados aqui, como por exemplo o nome, ele tem um binding com quem? Com o item selecionado, selected item.nome. Lembrando que quando eu cliquei em incluir, na verdade eu instanciei um novo item. Tá? Um novo tipo de requisição. Então ele vai estar limpo esse campo. Muito bem. Ele preenche os campos. Clicou em cancelar primeiro. Vamos ver primeiro cancelar. Se ele clicar em cancelar, operação simples. Botão cancelar. Chama o cancelar operação. E ele simplesmente devolve o foco para, obviamente, realizando uma nova atualização da nossa lista, tá ok? Mas ele vai devolver o foco para a aba principal.
Se ele clicar em confirmar, preencheu esses campos. Clicou em confirmar. Lembrando que a gente está na operação incluir, né? Clicou em confirmar. O confirmar vai chamar o método executa operação da minha viewModel. O método executa operação, por sua vez, vai instanciar um serviço e vai verificar qual que é a operação que está sendo realizada. Como nesse caso é a operação incluir, então vai chamar compra service, save, tipo, requisição, passando o item selecionado. Ok? Ao final vai, novamente, selecionar a aba principal. Devolver o foco para a aba principal. Então esse aqui é o método, esse é o incluir. Excluir, muito parecido. No entanto, o botão excluir pede que o usuário tenha selecionado um botão um elemento na grid. Tá certo? Então ele pede que exista esse elemento na grid selecionado. Uma vez que esse elemento está selecionado, o botão fica habilitado, observe. Então veja só, selecionei um elemento na grid, vai ter um binding com selected item aqui. Tá ok? E o botão excluir só fica habilitado se esse elemento estiver selecionado. Muito bem, está selecionado, vai habilitar o botão, a gente vai ter a opção para excluir. Nós vamos chamar a viewModel, operação de exclusão. Muito simples, seto a operação exclusão e chamo a minha tab operações. Novamente eu tenho a mudança para esta aba, onde o usuário vai ter a opção para verificar o que tem os elementos aqui e cancelar voltando para a tela principal ou confirmar. O confirmar vai nos jogar para o executa operação, que vai verificar que a operação não é de inclusão, é de exclusão e vai chamar o nosso serviço. Tá ok? A outra operação que nós temos é a operação de alteração. Observe, mesma situação do exclusão, só vai ficar habilitado quando tiver um item selecionado na grid. E uma vez que a gente tem esse item selecionado, a gente clica, chama a nossa viewModel opção alterar, muito simples também. Simplesmente seta alterar e seleciona a aba de operações. O usuário tem a opção para alterar, cancela ou confirma. Tá ok? O confirmar faz aquilo que a gente já viu anteriormente. Instancia o serviço. Observe a operação alterar, instancia o serviço, chama um update, passando o item selecionado e depois devolve o controle para a aba principal. Muito bem, então esse aqui é o nosso tipo requisição. Bom, além disso a gente tem o componente aqui de exportação de grid. Na verdade ele vai receber como parâmetro a grid, vai determinar o formato que é para ser exportado de acordo com o elemento dessa combo box. O usuário clicou, vai chamar viewModel. ViewModel tem um método exportar DataGrid, instancia a classe de exportação e chama o método exportar DataGrid, tá ok? Novamente, esse processo aqui de exportação de DataGrid e a criação do componente a gente mostra no treinamento específico e que é um dos pré-requisitos desse treinamento aqui, gestão de compras. Em relação a nossa tipo de requisição era isso. Na sequência a gente avança para ver as outras possibilidades da nossa aplicação cliente.